Boa noite a todos, todo mundo bem? Boa noite. Boa noite. E com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui reunidos. Eu vou convidando a todos a fecharem os seus olhos, a sentirem a presença amiga dos nossos anjos de guarda, amigos queridos, companheiros de jornada, que nesse momento nos abraçam com todo o seu carinho. Ligados a esses amigos que nos acompanham nessa nossa caminhada, nós podemos sentir todo o amparo, toda a luz, todo o amor que eles dedicam a cada um de nós. Mas eles também se cumprimentam entre si, porque na verdade somos um grupo aqui na Terra e também no plano espiritual. E esses amigos juntos nos auxiliam nos nossos estudos, nos nossos aprendizados, no aprimoramento da nossa caminhada. E nós somos imensamente gratos a esses queridos. E segurando firme nas mãos desses amados, nós vamos hoje seguindo por um caminho de muitas... Como comentávamos agora há pouco, esse nosso caminho é repleto de cores. Flores de todos os tamanhos, pequeninas, branquinhas, amarelinhas, cores de coral, cores de rosa, muito fortes e brilhantes, mas também flores maiores, girassóis, rosas. E esse caminho onde nós vamos observando essas flores, nós vamos pensando sobre a nossa caminhada, sobre as nossas opções, sobre tudo o que somos, sobre a grande oportunidade que temos de aprender nessa jornada, de aprender com as nossas decisões, aprender com tudo aquilo que em muitos momentos optamos e depois acreditamos não ser os melhores caminhos, mas amparados e fortalecidos tiramos o que há de melhor de cada dia, de cada momento. E amparados por tanta luz, nós chegamos pertinho de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. E é Maria quem nos estende as mãos e nos cobre com seu manto de luz muito azul. Esse azul, ele resplandece, se transforma. Podemos ver que nesse instante ele é de um lilás intenso, que serena os nossos corações, tranquiliza os nossos pensamentos e nos fortalece. E é Maria, nossa mãe querida, aquela que teve em seus braços o menino Jesus, aquele menino que mudou a vida na terra, que nos leva até a presença dele. E diante do doce Rabi da Galileia, desse amigo, desse irmão que nos olha com um amor intenso, que segura firme nas nossas mãos e nos fala do amor incondicional, do amor por nós, do amor pelo próximo, do amor que transforma, que nós nos colocamos. E o nosso coração é só gratidão. E aconchegados a Jesus, nós pedimos que Ele leve até Deus a nossa gratidão pela oportunidade da vida, por tudo que temos e por tudo que somos. Agradecemos a oportunidade de aprender, de crescer, de estarmos juntos nessa noite para podermos trocar, para podermos vivenciar o que há de melhor nos nossos corações. E é assim, abraçados a Jesus, amparados por tanta luz que nós dizemos a prece, que há mais de 2000 anos atrás, um dia, aos pés do monte, Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todos os males, inclusive aquele que ainda habita em nós. E aconchegados a Jesus, amparados por nossa mãe querida que nos envolve em luz e paz, por esses amigos espirituais tão queridos que nos recebem sempre de braços abertos, com carinho, com luz, com amor, é que nós vamos iniciando o nosso encontro deste dia, com o nosso coração vibrando uma luz intensa de gratidão e paz.
Grata. Graças a Deus. Bom encontro para vocês. Daqui a pouquinho. Já. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Rerê, tu vai ficar... Vivi também? Também. Beleza. Papis e mames, tudo bem? Tudo bom? Maurício, tudo bem, meu amigo? Boa noite para todo mundo, A Sol. Boa noite. Oi, boa noite. A Sol escondida de Galaxy. Ledinha. Dona Ledinha, linda, tudo bem? Tudo bem. Muito boa noite a todos. A dona Marlene, a Ana Paula. Noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem? A Ana Cláudia também está escondidinha aqui. E a Verônica. Boa noite. Tudo bom? Aí, aí. Todo mundo bem? Graças a Deus. Maravilha. Então, para a gente iniciar o nosso encontro, nós vamos ler a nossa lição de hoje, que é do nosso livro, O Médico Jesus, do nosso querido José Carlos de Luca, né? É a lição que chama Temperança. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da ação da lei. Assim é em tudo. Jesus prescreveu o remédio da vigilância para as nossas dificuldades. Vigiar é observar-se com atenção. Fiquemos atentos para os reais motivos que nos fazem descer as escadas do desequilíbrio. O que nos leva a comer exageradamente? O que nos faz beber além da conta? O que nos impulsiona a falar mal do próximo? O que nos faz perder o humor? O que nos leva ao pessimismo? O que nos faz ficar revoltados contra tudo e contra todos? Geralmente, caímos em tais situações sem notar os gatilhos que as disparam. Observá-los atentamente representará o primeiro e fundamental passo em favor da nossa cura. Vigiar para não cair em tentação, ensinou Jesus. Vigiar para evitarmos os excessos de toda a ordem, pois são eles que levam a saúde para a UTI. A saúde pede temperança. Tudo nos é permitido, desde que tenhamos moderação. Vamos nos olhar com mais amor e verificar onde estamos nos descontrolando, pois, do contrário, o carro da nossa vida vai bater no poste do primeiro hospital ou do cemitério mais próximo. A miúde, não abandonamos comportamentos nocivos, mesmo ciente deles, porque, de certa forma, eles nos dão algum tipo de prazer. Daí porque preferimos ficar com o prazer de agora em detrimento a um sofrimento futuro. É preciso muita atenção com esse mecanismo perigoso. A vigilância nos ajuda a inverter esse raciocínio, para identificarmos desde agora o sofrimento que nossos hábitos nocivos já estão produzindo. Ou nós, por exemplo, vamos querer experimentar todas as doenças causadas pelo cigarro para saber dos prejuízos que o fumo acarreta. Essa é a nossa lição de hoje. Aí, e para a gente iniciar essa nossa lição de hoje, eu vou fazer uma perguntinha, né? Para a gente começar assim. Alguém aqui come demais? Tirando eu? Às vezes.
Acho que às vezes todo mundo comete exagero, né? Sim. A gente come demais, conta pra mim. Ah, eu como demais. Eu como demais. Come demais o quê? Também. Doce. De Pão, tudo, a gente não Doce. Justo doce. tudo. Tudo? Pelo menos é mais justo, né? Quem mais? Quem mais faz o quê? Todo mundo come, acho que demais ninguém come o que tem que comer. Na hora do almoço, outro dia, uma menina pegou o prato assim e colocou a salada, a alface lá na minha empresa, eles deixam a alface inteirinha, sabe a folhinha? Então, se você colocar, fica assim, um maior volume no prato, né? Porque a grande, né, a folhinha da alface. Aí ela colocou uma alface e colocou acho que era agrião em cima, então ficou assim um pratão, né? Porque é bom. Aí o menino fez assim, quem você pensa que engana comendo esses matinhos? Ela ficou brava. Foi muito engraçado, ela ficou muito brava. Ela fez assim, cuida do seu prato, que do meu prato cuido eu. Mas eu achei muito engraçado, porque se você olhasse, o prato dela estava lotado, mas realmente era alface que ela tinha pego. Então, às vezes a gente a gente julga o outro, né? A gente fala, né, do outro. Mas no que a gente exagera? Normalmente no que a gente gosta mais, né? E não é no arroz e feijão, né, eu acho. Eu, por exemplo, passo muito o meu arroz e feijão. A gente vai na parte melhor da coisa, não é mesmo? Sem dúvidas. É até interessante, porque esse capítulo fala sobre os excessos. Uhum. É o vigiar e orar para não cair em tentação. Tem uma parte que ele explica o que é o vigiar. O vigiar é você prestar atenção esse vigiar quer dizer prestar atenção nos excessos, no que está em excesso, o que está para mais, prestar atenção no que está para mais, para justamente não ocorrer vários fatores, né, que desencadeiam o excesso. E é interessante porque Deus, ele não julga, ele apenas deixa correr. E aí você que vai responder pelo seu excesso, você que vai responder, você tem o livre-arbítrio. Então, você que vai arcar com as consequências. É isso. É isso mesmo. Até ele fala aqui no início, né? Ele fala assim, Deus não vai, você foi guloso, eu vou te punir. Ele não fala isso, né? Não. A gente que vai buscando. E o que a gente, se a gente parar para pensar, né? Muitas vezes aquele que não pode comer o doce é aquele que gosta, né, de comer um docinho. É aquele que quer, quem tem que comer sem sal, às vezes, é aquele que come aquela comida mais temperada. Eu vejo pelo pessoal, né, que comenta, eu tenho que comer sem sal, mas é um sofrimento. Às vezes a gente come sem sal e nem percebe, né? Mas quando você tem aquela restrição, aquilo te incomoda, né? Por que será que a gente pensa assim, né? Será que não é uma coisa para a gente trabalhar no nosso pensamento? Aí, reparem, por exemplo, a pessoa que diz a minha amiga que a gente gosta de comer doce porque a gente precisa de amorosidade. Eu falei, tá bom, então eu preciso de muito, porque eu adoro chocolate. Quem não gosta de comer chocolate, né? Fala a verdade, é uma delícia, eu adoro. Ela pergunta, eu quero comer um pratinho de arroz e feijão, não quero não. Então, a gente é muito seletivo, né, nas nossas escolhas, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Aí ele pergunta assim, o que nos faz beber além da conta? E não é só beber bebida alcoólica, né? Que é o álcool, que é uma coisa que vicia. É beber de toda forma. Que pensa bem, tem o refrigerante também. Tem gente que não passa sem tomar o seu refrigerante todo dia, né? É Coca-Cola, é Guaraná, é aqueles sucos, né, que são Industrializados. que são industrializados. Quem faz academia, às vezes toma aqueles energéticos, né, que eles têm o costume de tomar, que são, né, apaixonados por aquilo, né? Vai da pessoa, né? O que faz a pessoa ter esse costume, né, essa dependência? Por que será que a gente faz isso? Vocês têm ideia? Não.
Será uma forma de completar, de Compensação? Também, né? Se eu estou triste, suponhamos, eu vou descarregar as minhas mágoas num doce, num chocolate. É uma forma de compensar, não é? É isso mesmo. Sorvete, um sorvetão, um doce gostoso. Acho que é uma compensação. É aquele papo, né? Hoje eu mereço tomar um milkshake porque minha morreu. Isso, hoje eu vou me presentear. É isso aí. É, bem isso, né? A É uma Rê, forma de ter prazer, né, Rê? É uma comer, né? Comer dá prazer. Se você está frustrado por algum outro motivo, se você não tomar cuidado, você vai compensar em alguma coisa, na comida, na bebida. É uma forma de obter prazer, né? Comida está muito ligado com o nosso oral, né? O sentir o gosto, ter esse tipo de prazer, né? e seguindo por esse caminho, né? O que faz a gente falar mal de alguém? Vocês já pararam para pensar? Aí as pessoas falam a maledicência, né? O falar mal do outro, aquele comentário desnecessário. Às vezes a pessoa fala mal de uma pessoa, às vezes a gente nem conhece. E a pessoa faz aquele comentário que a gente não conhece a pessoa, a gente não sabe daquela situação e a pessoa comenta. Né? Qual é o nosso sentimento naquele momento? Quando a gente gosta da pessoa, a gente já se sente aborrecido, né? Porque a gente gosta. E quando a gente não conhece? Alguém faz um comentário sobre alguém que a gente não tem nenhum tipo de relação, como é que a gente se sente? a gente acaba pré-julgando. A gente acaba fazendo um pré-conceito. E a gente acaba julgando a pessoa sem nem ao menos a gente conhecer, sem nem ao menos saber o porquê que ela está fazendo aquilo, o que a levou a fazer. Então a gente julga, a gente vai na onda do outro, da outra pessoa que está falando. Então a gente vai na mesma onda, a gente segue o mesmo raciocínio da pessoa, mas sem saber por quê. A gente faz inconscientemente. O que mais sabe dizer por quê? Eu posso falar? Com certeza. Eu penso, no meu pensamento, eu acho que as pessoas que fazem muito comentário da vida de outra pessoa são pessoas que ainda não estão satisfeitas com a própria vida. Então, preferem jogar para fora uma coisa que magoa e a pessoa acaba se sentindo bem. Porque quando a pessoa está com tudo direitinho, tudo resolvido, dando tudo certo, não tem tempo de pensar em coisas ruins. Não sei se eu estou certa. O que vocês acham do que a nossa amiga comentou? Do que a dona Marlene comentou? Certo mesmo, é. Isso mesmo, também. Né? Muito do que ela disse é verdade. Quando a gente está muito envolvido com muitas coisas e a gente está feliz, né, envolvido de verdade, a gente não tem tempo de se preocupar com o que acontece com os outros. Então, a gente não tem tempo de julgar. E quando alguém vai comentar, você também não quer ouvir, né? Porque você está tão bem, né? Então, aquilo não te incomoda. Não interessa. Não interessa. Né? Não quero nem saber que eu estou tão bem, né? Não vem me incomodar. Mas tem alguma coisa que faz a gente perder nosso humor? Estamos bem, acordamos de boa. Acontece alguma coisa que faz a gente estragar o meu dia. Alguém já passou por isso? Tem alguma coisa que deixa a gente irado? Eu já passei por isso. Mas eu fui mais forte e superei. Muito bem. Várias coisas, até o próprio você estar bem e alguém chegar e falar mal de outra pessoa, é uma coisa que você muitas vezes acha desnecessária e aquilo lá também te incomoda. E tem gente que parece que gosta de falar mal mesmo, né? Independente dela estar bem ou mal, parece que gosta de ficar falando, prejulgando. E isso às vezes incomoda também, né? Muitas vezes te incomoda. Verdade. Quem mais? A Rê, que é psicóloga, o que você pode contribuir para a gente?
Vamos pensar no seguinte. Quando a gente fala de alguém, a gente tem que se questionar. Por que aquela pessoa está me incomodando? Por que aquilo está me chamando a atenção? Por que eu invisto tanto tempo, tanta energia para estar falando e falando e falando, né? O que a gente não está vendo na gente? Ou o que talvez a gente esteja se identificando com o que a outra pessoa está fazendo, está mostrando para a gente. São questionamentos, né? Como a gente está num processo de autoconhecimento, a gente já tem essa condição de fazer essas perguntinhas, e a resposta não vem na hora, né? Mas quando vem a resposta, a gente vai perceber que o que a gente está falando do outro também a gente tem. Verdade. Ou a gente gostaria de ter, né? Um filtro, né? Um filtro, né? Filtrar o que falam pra gente, né? Exatamente. Mas por que o fulano também... Eu sempre faço agora essa pergunta assim, mas por que aquela pessoa está me incomodando? E aí, quando você vai conversando com alguém, você vai percebendo, tem alguma coisa que é muito sua ali, naquele meio. Né? Não tem como ser diferente. É um espelho. Nós somos um espelho. O outro é um espelho. A gente está vendo no outro o que a gente não consegue ver na gente, o que às vezes é muito difícil, doloroso da gente ver, né? Aí é mais fácil você ver no outro, né? São perguntinhas que a gente tem que começar a se fazer, né? De se olhar, né? E às vezes a gente recebe muitos comentários, né? De uma pessoa, de outra, de outra. Aí às vezes eu fico pensando, por que essas pessoas estão falando isso para mim, né? Por que a pessoa falou isso para mim daquela outra pessoa, né? Em que momento ela se viu no direito, né, de fazer aquele comentário? É uma outra coisa que eu sempre me pergunto, né? Por quê? Gratuitamente, por que a pessoa faz isso? Então é uma coisa curiosa, porque às vezes você está no seu mundo, fazendo as suas coisas, e alguém faz um comentário de alguém, um comentário desnecessário, porque você mesmo nem está prestando atenção naquilo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que acontece à nossa volta, porque às vezes a pessoa pode dizer assim, porque a pessoa está alienada. Não, você não está preocupado com aquilo, né? Tem coisas que não preocupam a gente, mas preocupam muito outras pessoas, né? Então a gente precisa fazer que nem a Renata falou, se preocupar o que a gente tem em nós que o outro pode nos incomodar, e não ficar se deixando levar, né? Tendo personalidade, tendo nossa opinião. Mas nem sempre é muito fácil, né, da gente fazer isso. E muitas vezes essas situações estão fazendo a gente perder o nosso bom humor, né? Você tá bem, tranquilo, aí você escuta uma coisa que você não gosta, escuta outra. Qual é a nossa ferramenta para a gente não se deixar levar? Pergunta, hein? Foi... Acho que a gente acaba não tendo a nossa própria opinião, e a gente acaba pegando a opinião da outra pessoa, como se fosse verdadeira, né? Como se fosse a correta. A gente acaba não fazendo esse julgamento de certo ou errado. A gente acaba não filtrando, né? O que é certo, o que é errado, quais são as nossas próprias opiniões, né? Será que está certo? Será que não? Então, a gente acaba pegando para a gente. Aí a gente vai comprometendo o nosso próprio bom humor, né? Uma outra pergunta. Quando eu estou bem, como é que eu perco o meu bem e acabo ficando pessimista? Então, aquela pessoa, sabe, que está vendo dificuldade em tudo. Surge uma proposta de melhoria no trabalho, isso não vai dar certo. Aí alguém te convida para fazer qualquer coisa, também não vai dar certo. Aí você vai nesse médico, você vai melhorar, não vai melhorar nada. Toma esse remédio, sabe aquela pessoa que está sempre com o pé, né? Sempre com o pessimismo ligado nos 220. Como é que
Como é que a gente entende isso? Nós temos alguma atitude desse tipo? É uma pergunta, hein? Vai mais do campo, né? Do campo vibratório, né? Da energia que a pessoa ela está emanando. E se a gente estiver num campo vibratório, né, baixo ou igual, a gente vai acabar captando, porque nós somos energia, nós somos fontes de energia, então assim, vibracionais. Então tá dando tudo errado. Mas por que tá dando tudo errado? Porque tá dando tudo errado. O campo vibratório, na verdade. E aí acontece com o nosso humor. A gente está bem, a gente acordou legal. Nossa, hoje eu acordei legal, hoje eu acordei bem, estou feliz. Aí vai acontecendo determinadas coisas no decorrer que a gente vai alterando o padrão vibratório. A gente vai alternando o padrão vibratório. E aí acaba, né, acabou acontecendo isso, essa mudança de humor. Então, aí todo mundo concorda que acontece. A gente está bem, aí alguém vem e fala mal de alguém. Isso já deixa a gente incomodado. Aí acontece uma outra coisa qualquer, a gente já fica meio que mal-humorado. Então, essa soma de situações vai fazendo com que a gente se deixe levar pelas circunstâncias daquele momento que a gente vive. Então, o que é muito importante para nós? Especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora, um momento em que o planeta passa por grandes transformações. A gente manter o nosso pensamento, manter a nossa ligação, que é bom. Não deixar os comentários negativos nos levarem, não deixar, vamos assistir a televisão, vamos ver o jornal. Nossa, quanta notícia triste, meu Deus. Eu vou poder contribuir com alguma coisa se eu ficar antenada naquelas notícias que são tão depressivas? Se eu não vou, por que eu preciso saber de tudo isso com tantos detalhes, tantas coisas negativas? Eu preciso cuidar da minha vibração, dos meus pensamentos. Então, é fundamental que a gente cuide do que a gente pensa. Na sequência da nossa lição, seguindo essas perguntas, ele fala: o que nos faz ficar revoltados contra tudo e contra todos? São os nossos sentimentos. Aí a gente vai trabalhando essa carga energética, como disse a Marília, né? Essa negatividade, essa inconformidade que a gente acaba vivendo e acaba fazendo o quê? Mal para nós. E no nosso texto ele já fala assim: geralmente caímos em tais situações sem notar os gatilhos que as disparam. Observá-los atentamente representará o primeiro e fundamental passo em favor da nossa cura. Então, é importante que a gente observe isso. O que acontece em nós para que isso aconteça? A gente, às vezes, comer demais porque, hoje eu mereço, me aborreci demais, eu vou comer um chocolate desse tamanho porque eu mereço. Hoje eu vou sair à tarde, vou fazer um happy hour com o pessoal do escritório, vou tomar lá um sei lá o quê, porque, eu mereço, porque hoje eu estou muito cansado. Todas essas situações que é porque eu mereço, será que é isso mesmo que eu quero? Aquilo lá é um prêmio mesmo? Ou só uma desculpa que a gente está dando, não para nós, mas para o outro, né? É muito importante a gente observar a gente no nosso dia a dia, observar como é que a gente acorda, como é que é o nosso dia, como que a gente está o nosso humor quando a gente sai de casa, lembrar sempre das nossas orações, né? Valéria, Sérgio sempre falam isso, a importância das nossas preces, da gente se ligar com as equipes espirituais, para que a gente se ligue, porque a gente vai ver sempre muitos comentários negativos, a gente vai sempre estar em contato com um momento de muita dificuldade, e a gente precisa se fortalecer. Uma das coisas mais importantes para isso é que a gente trabalhe o nosso pensamento e não se deixe levar. Porque se a gente fosse se deixar levar por comentários ou pelo que a gente vê, aí vem uma pessoa e fala mal de alguém para você. Aí você fala assim: ai, meu Deus, é aquela pessoa. Se você ficar entrando na sintonia, daqui a pouco a gente não vai mais gostar de ninguém, nem falar com ninguém, porque todo mundo sempre tem alguma coisa negativa, né? E repara como é difícil alguém vir falar bem de alguém pra gente. Ai, olha, eu conheço tal pessoa, adoro aquela pessoa. É muito mais difícil do que alguém vir falar o contrário. Não é curioso? Até quando a gente fala assim: eu adoro tal pessoa, às vezes a pessoa te olha meio assim, né? Nossa, mas é verdade. E tem gente que a gente adora, ou não é? Tem gente que a gente adora de graça.
Tem gente que a gente gosta muito. E aquela pessoa, por que você gosta? Porque você gosta e pronto. Porque o seu sentimento com aquela pessoa é positivo, ela te faz bem. Mesmo com dificuldade, resolvendo problemas, aquela pessoa para você é muito bom. E a gente tem que aprender também a falar o bom, né? A levantar o bom. Quando alguém fala mal de alguém, a gente levantar o contrário. Eu tive essa experiência outro dia, me falaram sobre uma menina que trabalha com a gente, que teve um problema lá, trouxe um atestado lá, aí estavam falando, eu falei assim, então, pois é, né? Vocês viram que interessante? A outra menina que fez o serviço dela, que legal, que ligou para ela, que arrumou a mesa dela que ela ia voltar. Aí, quando foram falar da menina, eu falei assim, vocês viram que bacana? A menina comprou chocolate, deu boas-vindas e que não sei o quê. Então, a gente sempre tem que focar no bem e tirar esse foco negativo, porque ele está no mundo, né? Ele está em todo lugar. E a gente precisa tomar muito cuidado. Isso está na nossa lição de hoje, né? Que é a nossa temperança. E a lição começa assim, indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele nenhum julgamento. Então, por que a gente julga? Não é curioso? A gente julga, a gente faz os nossos julgamentos, os mais variados, pelos mais variados motivos, em vez da gente se poupar, né? A gente se guardar, a gente cuidar do nosso pensamento. E seguindo a nossa lição de hoje, quem sabe me dizer o que é vigiar? É fácil falar, né? Orai e vigiai. Mas o que é vigiar? Tomar conta, né? Isso. E como é que a gente faz isso? Prestando atenção. Tomando conta mesmo. Prestando atenção. Quando pensar em alguma coisa, quando for falar alguma coisa. Ficar atento sempre. Tem uma historinha na evangelização infantil das 3 peneiras, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Se não for bom para ninguém, né? O que eu vou fazer aqui? Né? Se não for trazer nenhum bem, é uma história das crianças lá. Até quando a gente conta, a gente leva as crianças, né? É mó engraçado. E é bem isso, né? Se isso que a gente for falar não for trazer nada de bom, mas quem mais tem sabe me dizer? Para que é vigiar, na opinião de vocês? A Lidinha já me contou isso. É estar atento, né? Atento. Se você, por acaso, você tá de repente bem e vem um pensamento ruim, um pensamento negativo, você logo tem que estar observando se isso é seu ou não e desviar, tirar, né? Isso aqui não me pertence e tirar isso da sua cabeça, né? Da sua ideia. É uma forma de você estar prestando atenção naquilo que está acontecendo com você, está vigiando. Isso mesmo. Vigiar é o melhor caminho para nós. Vamos pensar que a gente evita excesso de todo tipo, né? Se vigiando os nossos pensamentos, a gente vai evitar qualquer tipo de excesso. Da maledicência, quando a gente come demais, quando a gente faz algum excesso, até mesmo quando a gente toma remédio. Já repararam que hoje em dia, com as facilidades, a gente toma remédio demais? Remédio para dor de tudo, dor de qualquer coisa. Qualquer coisa a gente toma remédio. Já repararam? Todo mundo tem uma bolsinha com remedinho na bolsa? A gente toma remédio para tudo. Será que a gente precisa mesmo? O médico prescreveu, a gente está sendo fiel ao que nos foi recomendado? Será que às vezes a gente não exagera? É sempre bom a gente pensar, eu estou fazendo certo? Eu estou seguindo as prescrições que o médico me deu? Eu estou cuidando de mim? Né? Porque às vezes a gente perde porque a gente tem muita facilidade, né? A gente vive num mundo de facilidades. Então a gente precisa ter sempre o vigiar em tudo que a gente faz, em todos os sentidos. Porque a gente vai usar esse nosso corpo físico durante toda a nossa caminhada. Até na nossa lição ele fala, vigiar para evitarmos os excessos de toda ordem, pois são eles que levam a saúde para a UTI. Então, a gente precisa cuidar de nós. As nossas insatisfações, os nossos excessos de nervoso nos fazem mal para o físico. Por quê? Porque a gente se agride, né? A gente fica doente primeiro na nossa cabeça e depois ataca o nosso corpo físico. Mas o que a gente precisa pensar sempre? De se cuidar como? Se amando, se perdoando, buscando o auxílio onde for necessário para a gente poder estar sempre o melhor de nós. Agora eu vou perguntar para vocês, como é que nós cuidamos da nossa saúde? Perguntei e fiquei quietinha, que eu já falei de... Como é que é o quê, Regina? Repete, por favor. Como é que é? Como é que a gente cuida da nossa saúde? Conta para mim, como é que vocês fazem?
comendo exagerado e bebendo exagerado, que não é diferente. Então, tem que ser... Aí não sei. Todo mundo exagera na comida aqui, né? Todo mundo falou que come demais. Inclusive eu. Então, eu acho que a gente já não está cuidando muito bem. Então, precisamos dar um jeito de melhorar. O que mais que a gente faz para cuidar da nossa saúde? Que a gente precisa lembrar sempre? Evitar os excessos, né? De toda ordem, de doce, de bebida, de comida. Procurar ter um autocontrole em tudo que a gente tiver que fazer. Porque a saúde também não é só a comida, né? Tem todo o resto, tudo que nos cerca. O nosso nervoso, né? Quando a Sim, o gente equilíbrio. muita coisa. Ansiedade. O estresse, né? Ansiedade. Quantas pessoas jovens hoje em dia, né? Jovens, estão aí com depressão, com vários tipos de síndrome. Pessoas que têm hoje 20 e poucos anos, né? A gente vê muitas pessoas nessa faixa com esse tipo de sintoma. Então, pensa, essas pessoas precisam de regras das mais variadas, mas elas precisam se amar, elas precisam se aceitar do jeito que a gente é e cuidar de nós do jeito que nós somos. Não é uma questão de então eu queria ser linda. Não, a gente é o que nós somos fisicamente, é um espelho do que a gente é como espírito. A gente tem que cuidar de nós, do nosso coração, cuidar da nossa alegria. Às vezes a gente conhece uma pessoa que ela nem é linda, mas ela é tão simpática, ela é tão gostosa ficar perto dela que você não sabe dizer o que ela é, porque ela é tão, sei lá, tão... Tem gente que tem uma luz... Leve. É verdade. É agradável, né? Gostoso, né? Tem pessoas que são tão maravilhosas, você fala assim, nossa, que delícia que é ficar perto daquela pessoa. Ah, ela é bonita? Ah, eu não sei dizer se ela é bonita, ela não precisa ser bonita, porque a beleza dela não está na aparência, está nela, né? Ela reluz, né? Porque nós somos luz. Jesus disse isso. Vós sois luzes, né? A gente nunca pode esquecer. E uma outra coisa que a gente tem que pensar é como que a gente olha para nós. A minha pergunta é, fizemos hoje uma coisa, acordamos de manhã, fomos fazer as nossas coisinhas e a gente acabou perdendo a paciência com alguma coisa. Como é que nós cuidamos de nós? Faz de conta que eu, Regina, fui trabalhar lá e briguei com alguém. O que eu preciso fazer para mim ficar bem de novo comigo? O que vocês acham que eu preciso fazer? Conta para mim. Sentar e chorar não pode, não vale. Não vale. Avaliar o comportamento. Exatamente, tia, era isso que eu ia falar. E não se culpar, né? Não se culpar pela comida. Porque a gente tem mania muito de achar que a culpa é nossa, né? E comprar o negócio e aí fica aquela cobrança que deveria ter feito diferente e fica até remoendo uma situação que aconteceu, então acho que a gente tem que tentar não se cobrar, né? Isso mesmo. O que eu preciso fazer? Será que aí não tem que voltar para conversar com essa pessoa, esclarecer o assunto, tentar perdoar? Se você achou que você errou, se você... Era isso que eu ia falar. Se você achou que você se excedeu, perdeu o equilíbrio, que você estava errada, eu acho que você chegaria nela e pediria umas desculpas, né? Me perdoe, me cedi. Tentar conversar novamente, eu acho que é por aí, assim, tentar conversar novamente para tentar esclarecer a situação, só isso. Eu acho que é o reconhecer as ações, o que você fez, aquilo incomodou, não gostei, reconheci, e como eu posso arrumar? Aí sim, você faz um exame de consciência, aí você pode voltar, conversar com a pessoa, se for o caso, pedir desculpas, ou internamente você avalia a sua ação para tentar não cometer novamente. Eu acho que é o rever, né? Muito bem. Ou também nós podemos, antes de condenar, se pôr no lugar daquela outra pessoa. Que aí a gente vê aonde errou. Porque se nós não prestarmos atenção no sentimento da outra pessoa, a gente vai achar que só a gente tem razão. Há muitos anos atrás, eu não tinha esse entendimento. Hoje eu estou entendendo.
Mas É antes empatia, né? aprender do que morrer sem entender, né? É. A gente aprende todo dia. É. A gente aprende todos os dias. Verdade. Certeza. Com certeza. E na nossa lição ele fala, né? Vamos olhar com mais amor e verificar onde estamos nos descontrolando. Então, é isso mesmo. O que causou aquele descontrole? Fui eu? Procurar resolver tudo da melhor maneira possível. E às vezes a gente perde. Quantas vezes a gente sabe de famílias que deixam de se falar, amigos queridos que se afastam, né? Pessoas que às vezes cresceram juntos, que foram amigos uma vida inteira e deixam de se falar, de conviver por besteiras, né? Por momentos de discussões. E às vezes por coisas materiais, por conta de matéria, de coisas que são materiais que não são verdadeiramente importantes, que naquele momento causaram uma discussão, mas que depois, pensando com mais clareza, eram tão importantes assim. Será que valeram, né, aquela discussão daquele momento? Valeu o que aconteceu? Valeu ter perdido o contato? Valeu aquela dor toda? Então, a gente precisa sempre olhar as nossas decisões e ter muito cuidado com o caminho que a gente escolhe. Porque todo caminho, a gente não pode voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode fazer sempre um novo fim, né? O Chico já nos dizia isso. A gente pode hoje mudar o dia de ontem. Então, a gente não pode esquecer que no nosso dia, a gente pode ter começado um dia nervoso, estressado, mas a gente pode, ao longo do dia, parar e pensar, peraí, eu que estou errado, né? Eu que estou indo pelo caminho errado, eu que acordei de mau humor, eu que estou tratando todo mundo mal. Então, eu preciso rever os meus passos para mim poder ajustar, né? Poder fazer o melhor. Eu conheço Equilibrar, né? Se equilibrar. A partir do momento que o que vem de fora te incomoda, te desequilibra, você não consegue estar em paz, que a sua paz é interior, né? Parte primeiro de você. Tudo aquilo que é externo, que te mexe com você, que te desestrutura, te desarranja o equilíbrio. Então, você tem que evitar que isso ocorra. É difícil, muito difícil, mas a gente tem que tentar. É porque a gente também não está bem, não é? Quando as coisas de fora perturbam a gente, é porque a gente também não está bem. Porque se a gente está bem mesmo, a pessoa fala, você ou não dá confiança, ou não é? É porque aí a gente já não está bem, é um sinal de alerta para mostrar que a gente também precisa corrigir alguma coisa, tapar algum buraquinho que não está bem, não está bem alinhavado, não está bem. E a gente também tem que ter conosco o mesmo carinho que a gente tem com o outro, né? Olhar para nós, tá, eu errei, mas espera aí, eu reconheço o meu erro, vou olhar o que está errado e vamos começar, e vou mudar o meu comportamento. Eu conheço uma pessoa que chega todo dia de manhã, ele dá bom dia para todo mundo dá bom dia. Algumas pessoas não respondem, às vezes a pessoa está ocupada, aí ele fica na porta repetindo, bom dia, bom dia, bom dia. Aí você fala assim, mas que cara chato, meu Deus, eu dou bom dia todo dia. Aí uma vez, um empregado, uma pessoa nova, falou assim, por que o senhor faz isso todo dia? Ele, porque o dia que eu não fizer, vocês vão sentir falta. E é verdade, ele está tão acostumado que ele vai todo dia e faz esse bom dia dele, ele fica repetindo até todo mundo responder, que o dia que ele não vai, ou o dia que ele tá, por qualquer motivo ele não está lá, a gente fica assim, nossa, mas está faltando alguma coisa, está faltando o bom dia dele. Então, a gente tem que ser aquele que, mesmo parecendo chato, a gente faz parte daquele contexto, né? Aquele que faz a diferença, aquele que procura ser um pouquinho melhor, né? Procura auxiliar o outro, ser mais feliz. Né? Na nossa lição, nesse pedacinho, ele fala assim, ao contrário do carro da nossa vida, que vai bater no primeiro poste ou vou parar no cemitério mais próximo. Se a gente tomar cuidado com a gente, andar por aí descontrolado, estressado, descontrolado, a gente vai conseguir o quê? A gente precisa trabalhar o nosso autocontrole, trabalhar o nosso autoamor, trabalhar em nós o que a gente tem de melhor. Rever a nossa direção, né? A nossa bússola. A gente já abandonou algum comportamento nocivo? A gente já conseguiu largar alguma coisa assim, ó, isso aqui eu não faço mais. Quem sabe me contar alguma coisa? Estou me esforçando bastante para isso. Estou me esforçando.
algumas coisas assim, eu já estou tentando me controlar para não explodir com tanta facilidade como eu era antes, mais agressiva. Estou tentando fazer a minha reforma íntima, estou me esforçando para isso. Acho até que alguma coisa eu já melhorei bastante, mas ainda tem, óbvio, muita coisa para melhorar, muita. Mas eu estou, como diz a Valéria, um dia de cada vez, a passos lentos, eu estou conseguindo modificar alguma coisa em mim, eu percebo alguma coisa. Verdade também. Quem mais já conseguiu? Tudo vai, né, um dia após o outro. Se você conseguir, pelo menos durante o dia, mudar pensamento, mudar o campo vibratório, pouquinho em pouquinho, a passos de formiga, né? Você vai conseguir fazendo, né, a passos de formiga, você vai conseguir se modificar. E aí você vai acabar sendo uma pessoa melhor. Claro, não dá para mudar uma vez só, da noite para o dia, não tem como. Não tem como isso. Mas se você fizer um pouquinho cada dia, hoje eu fiz um pouquinho, amanhã, vamos lá, vamos tentar fazer um pouquinho mais, e vai aumentando gradativamente até você conseguir se modificar. Lindo. E esse modificar é passo a passo, e sem aquela coisa do chicotinho, né? Valéria também sempre fala isso, né? Sem ser culpado de tudo que acontece, né? Eu tenho que entender que eu tô indo, né? Que a gente tá evoluindo, né? Estamos caminhando. De uma certa forma, algumas coisas que a gente faz de errado nos davam uma sensação boa. E davam, por exemplo, aquela coisa, já ouviu gente dizer assim, não leva o desaforo para casa, né? Eu conheço pessoas que falam assim, eu não levo o desaforo para casa, quer dizer, qualquer coisa que a pessoa fale para ela dá um retorno assim, né? Bombástico de imediato. E tem pessoas que têm que acreditam que essa reação é uma reação positiva. Então, se eu falar qualquer coisa e a pessoa não concordar, ela imediatamente vai me dar uma resposta assim, né? Bom. Aí é uma coisa que ela acha positiva, ela acha que ela tá certa. Eu não levo o desaforo para casa, ela sempre fala isso. Mas isso é positivo? Vocês acham o quê? Eu não sei. Eu sou muito lerda. Eu sou muito lerda para responder as coisas, sabia? Muito. Eu normalmente briga, então eu não sei brigar. Eu não sei, eu fico calada, eu choro. Eu não sei mesmo. Então eu não consigo entender essas pessoas que estão sempre preparadas para dar uma resposta. Eu não entendo, não consigo. Porque eu sou muito diferente, eu sou meia tonta mesmo, até eu não consigo, não sei, eu me calo, eu me fecho, eu não tenho, não sei. Não sei brigar mesmo. Quer uma boa, quer ganhar uma briga, vem brigar comigo. Porque não consigo. Regina, eu quero falar uma coisa assim, o fato do não levo o desaforo para casa é muito assim, como é que a gente vai, eu vou tentar colocar isso para você. Por exemplo, numa situação, eu sempre fui bem assim nesse sentido de desse pensamento. Eu sempre falei isso comigo. Se alguém tiver que ficar com problema, que seja ela, não eu. Eu não vou ficar guardando isso dentro de mim, porque vai me fazer mal. Não mexe comigo, né? Não. Se eu não falar, por exemplo, se alguém me falar alguma coisa e eu ficar como a Leda, não falar nada, aquilo vai ficar me amofinando, vai me ficar me consumindo, eu vou ficar doente. Entendeu? Mas, Solange, sabe que a gente chega em casa e a gente fica pensando assim, por que eu não falei? Então. Devia ter dito. Mas não sai. Aí você fica doente. Eu tenho que pôr para fora, que se eu não conseguir falar na hora, eu vou ficar doente. Então eu tenho que falar. Eu não consigo guardar. Isso é uma situação que eu não deveria ser assim, mas eu fico pensando depois no meu temperamento. Se eu ficar guardando aquela coisa, precisaria ouvir. É uma reação
é imediata. Eu vou voltar para minha casa, eu vou ficar com uma leda, guardando aquilo de mim. Devia ter dito isso para ela, por que eu não falei? Não sei o quê. Eu vou ficar guardando mesmo. Caiu doente. A gente pensa. Não vou dizer que não. Chego em casa e tudo bem. Não. Estou tonta para brigar, mas não retardada ao ponto de não entender, né? Mas quando a gente fala dessa situação, a gente fala muito daquele que é o primeiro a brigar, né? Que tem pessoas que são aquelas que... puxa a briga, né? Sabe aquela pessoa que discute por qualquer coisa, que... eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fui entregar um uniforme para uma pessoa e o uniforme que eu dei para a pessoa ficou largo. Um exemplo, ficou larga a roupa. Só que não é uma loja, concorda? Eu fui entregar o uniforme. Aí ficou larga. A menina ficou muito brava porque ficou larga. Só que a menor não dava, e a maior ficava larga. Eu falei assim para ela, bom, você vai ter que ficar então com a maior e vai apertar. A menina ficou muito brava, foi muito engraçada. Ela falou assim para mim, eu não levo desaforo para casa. Eu falei, mas não é desaforo, filho, é uniforme que você tem que levar. Eu levo o menor. Você vai ter que fazer o seguinte, ou você leva o maiorzinho e dá uma apertadinha, ou você vai ficar com esse uniforme, eu não posso fazer nada. Aí depois a menina foi trabalhar e tal, né? Aí quando ela me via, ela me encontrava, né? Ela fazia assim, eu não gosto de olhar para você. Ela sempre falava isso. Aí um dia eu falei assim para ela, vem cá, mas por que você não gosta de olhar para mim? O que eu te fiz? Porque eu não lembrava mais disso. Eu falei aquele dia e esqueci. Ela fez assim, eu me lembro da malcriação que você me falou. Eu falei, eu fui malcriada? Aí fiquei pensando, meu Deus, será que eu falei para essa menina, né? Aí encontrei com ela um dia e falei assim, você me desculpa, né, que eu fui malcriada, que eu não me lembro o que foi que eu falei. Aí ela me contou que eu falei isso para ela, eu falei assim, mas malcriada foi você, né, dá licença. Aí eu falei, porque aí a gente conversando depois, ela riu, né, a gente acabou de dar risada, e quando ela saiu, ela foi me devolver o bendito do uniforme, ela falou assim para mim, esse daqui é aquele que eu podia apertar, viu, ela me deu de volta, a gente deu muita risada. Depois do dia, depois que ela me contou que era, toda vez que eu encontrava com ela pelos caminhos, a gente ria muito. Não precisava falar nada, era só olhar para a gente dar risada. Porque uma coisa que ela achava ruim, e uma coisa engraçada, a gente ria do nada. Mas é legal quando a gente faz isso. Você transforma uma coisa que não era... Que nem ela falava assim para mim, eu não levo desaforo para casa. Eu falei, não, filha, leva só o uniforme, desaforo. Dava muita risada, mas ela era o jeito dela, ela era assim, muito nervosa e muito jovem, né? Muito menina, então a gente dava muita risada. E ela trabalhou lá e foi trabalhar em outra empresa, até ela sempre me liga e é muito legal, ela diz que sente muita saudade. Falei, que bom, né? Que sente saudade, né? Que legal. É bom quando alguém fala que sente saudade da gente, quer dizer que a gente não é tão chata assim, né? Dá para sobreviver. É muito bom. Mas algumas coisas são pontuais. E nessa lição, ele fala assim, se a gente abandonou algum tipo de comportamento nocivo, porque mesmo ciente deles, de alguma forma, eles nos trazem prazer. Por exemplo, comer um chocolate. Nossa, gente, mas delícia comer um chocolate num dia que você está com vontade, né? Estou com vontade todo dia, mas não conta para ninguém, mas tem todo dia chocolatinho. À tarde, né? Depois do almoço, né? Dá vontade de comer chocolate, mas tudo bem, não posso comer que eu estou com dieta. E às vezes a gente tem aquele sentimento, poxa, eu não devia ter feito isso, não é? A gente come chocolate com remorso, eu não devia ter feito isso. Meu Deus, dieta. Sempre. Não é assim que funciona? Porque a gente sabe o que é certo, o que é o ideal, mas a gente acaba... Imagina, só eu ter esse sentimento, ou vocês também têm? Eles cometem um pecadinho, também ficam, meu Deus, não devia ter feito isso. Só nem sempre. Não, mas já com chocolate, então é sempre. Chocolate, nem lembro. Não, já fico com vontade de comer outro. Sim. Não me sinto com sentimento de culpa, não. Como com vontade e prazer. E bora lá, né? E bora lá. Então, a vigilância nos ajuda a inverter os nossos raciocínios e identificar hábitos que podem nos trazer sofrimento. Mas aqui a gente está falando, um exemplo do chocolate, mas brincadeira, né? A gente tem que olhar os nossos comportamentos de uma maneira geral. O que nos faz sofrer? Pensamentos, sentimentos, atitudes. E quantas vezes a gente tem atitudes que nos trazem sofrimento? Atitudes mesmo, né? Que nos trazem sofrimentos que reverberam na nossa vida como um todo. Perguntar, se alguém aqui tem mágoa de alguém, provavelmente todo mundo vai dizer que já teve uma discussão com uma determinada pessoa em algum momento, às vezes já conseguiu resolver, mas em algum momento acabou se indispondo com alguém.
Mas, com o tempo, às vezes a gente consegue reverberar, né? Transformar aquilo. Esse sentimento que no momento não foi bom, acaba sendo depois. Quantas vezes acontece isso? Mas também tem casos que a gente acaba não conseguindo. Então, a minha pergunta é, tem alguém, a gente já passou por isso, de ter um desentendimento e guardar esse sentimento conosco, e depois você conseguir mudar? Assim, várias vezes. Várias vezes eu acabava ouvindo e guardando, e aquilo me fazia mal, muito mal, eu acabava não falando, né? Mas eu vejo que, para quê? Só eu que vou me machucar, só eu que estou sendo afetada, porque a outra pessoa falou e está com a consciência dela tranquila. Só que a gente acaba pegando para a gente acaba pegando esse sentimento. E a gente acaba ficando mal por isso. Então, para que ficar guardando esse sentimento? Essa mágoa. Então, foi até interessante que você perguntou, né, se é uma de retrucar, né? A pessoa fala e você logo fala em seguida. Não deixar. Muitas vezes pode acabar sendo destrutivo, porque a partir do momento que você retruca, você acaba colocando mais ênfase, você acaba colocando uma energia maior. E aí a pessoa acaba sendo pega desprevenida. Ou então, ela pega e volta para você. E vai ficando nesse ciclo de bater, rebater, e cada vez mais colocando energia. Até vai chegar num determinado ponto que as duas pessoas vão estar destruídas. Por isso que a gente tem que cuidar, né, do nosso pensamento. Exatamente. Por isso que, na maioria das vezes, o retrucar acaba sendo uma coisa destrutiva. Então, mas é muito importante, a gente tem várias ferramentas, né, para cuidar disso. Pensa bem, a gente tem o nosso grupo de vibrações, faz de conta, eu vou brigar com a Vivi. Eu e Vivi, vamos brigar, né, Vivi? Ficamos bravos uma com a outra, ficamos dando dedinho, estamos de mal. Aí, a primeira coisa que eu preciso fazer, colocar o nome da Vivi nas vibrações. Em primeiro lugar, porque é uma Vivi. Então, eu tive um desentendimento com ela, vou pôr o nome dela nas vibrações. À medida que eu vou vibrando por ela, no início eu vou fazer, Vivi. Mas em pouco tempo, a minha vibração já vai se envolvendo. Por quê? Porque você vai trabalhando esse sentimento. À medida que a gente vai vibrando com amor, em um tempo muito curto, a gente consegue envolver aquela pessoa que inicialmente tinha te magoado, com uma luz muito grande, porque você está trabalhando em você. E a gente tem um amparo dos amigos espirituais. Lembrem sempre que as orações são uma porta que nos ligam à espiritualidade. E eles nos auxiliam em tudo. As orações são fundamentais, as nossas orações. Quando a gente vê alguma dificuldade com alguém, o que a gente precisa fazer? Mentalizar aquela pessoa envolvida em muita luz, em muito amor. Mas na minha vizinha, flores de luz, mandar meus beijos para ela, pronto, ela não está mais de mal de mim. Já ficamos de bem. Por quê? Porque a gente tem ferramentas que Jesus nos ensinou. Né? Ele mesmo, quando esteve na Terra, ele falou o poder que a oração tinha. E ele disse que nós poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Então, o que a gente precisa colocar em prática no nosso caminhar? As ferramentas que ele nos trouxe, que ele nos ensinou, que às vezes a gente deixa meio de lado. Ou então a gente faz as coisas e fica assim, nossa, que incrível, deu certo. Não é deu certo, é sim, a gente acredita nisso, a gente acredita no que ele ensinou. Seguindo com a nossa ferramenta, né, que é o nosso texto de hoje, alguém aqui já fumou? Fumou mesmo? Fumou cigarro? De fazer fumacinha alguma vez? Não. Muito bem, ninguém fumou. Não, eu não. Aqui, a nossa última pergunta fala assim, vamos experimentar todas as doenças causadas pelo cigarro para saber dos prejuízos que o fumo acarreta? Eu li um livro uma vez, não me lembro o nome,
que diz que se a pessoa fosse cega, ela não tinha o prazer de fumar, porque ela não via fumaça, ela não enxergava fumaça, né? Não tinha essa visão. Então, tem alguns vícios, alguns hábitos que as pessoas desenvolvem que fazem muito mal para elas, fisicamente, que atacam o físico. Então, elas acabam ficando com o físico debilitado. No caso do cigarro, é um exemplo, mas é um exemplo só. Existem outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia que podem nos fazer mal. Quem sabe me contar alguma coisa que a gente faz e que a gente precisa trabalhar para a gente mudar, para que a gente, a partir do nosso conhecimento, transformando os nossos sentimentos, a gente tenha condições de ter uma vida melhor, ter mais saúde, ter mais tranquilidade. Pergunta para a Renata, que ela está quietinha ali, ó. Quietinha, quietinha, quietinha. Cada um tem um hábito, né? O que a gente faz com prazer, mas que depois a gente sabe que vai ter um prejuízo. Ah, mas deixa para depois eu resolvo, não é? Amanhã eu começo a dieta, amanhã eu começo a fazer exercício. Ah, deixa para segunda-feira. Hoje não é segunda. Né? Hoje não é segunda, hoje não é dia de começar. É interessante, uma vez eu escutei numa palestra que falaram o seguinte, que a cada dia é como se fosse uma reencarnação, né? Uhum. Cada dia é uma oportunidade de uma reencarnação, é uma oportunidade de fazer diferente. A gente dorme, então o nosso corpo está inerte, né? O nosso espírito se desprende nesse momento do sono, e quando a gente volta, é uma outra oportunidade, sim, né, de fazer diferente, né? É uma outra reencarnação. De uma forma, a gente morreu ali, o espírito se desprendeu e voltamos no dia seguinte, né? E olha que oportunidade bonita. Se não deu certo ontem, amanhã vai fazer. Aí não deu 100%, mas deu 10%. Você tem que começar. Você não sobe uma escadaria de uma vez só, né? É um degrau de cada vez. Aí não deu 10% hoje, se contenta com 5%. Depois, quando você for ver, você já tem uma somatória aí de uns 40%, 50%, 60%. Quando você vê, já fez 100%. Mas a grande magia da coisa é você, né, você começar para um lugar. Dar o start. Não ficar esperando, dar o start, não ficar esperando o ponto final. Não, você tem que começar para algum lugar, né? Dá para fazer? Mas poderia ser melhor. Não, mas é o que eu tenho para hoje, né? Então é o melhor que eu posso fazer hoje. Qual é o melhor, né? Qual é o melhor que a gente pode fazer hoje? Uhum. Qual é o meu melhor? Se hoje é a minha melhor versão, né? Qual é o melhor que eu posso fazer hoje? É sempre uma grande reflexão. Se Jesus nos disse que o remédio para os nossos males era a vigilância, essa vigilância tem em todos os sentidos. A gente brincou muito sobre a comida, né? Mas é sobre o que a gente come, é sobre o que a gente pensa, é sobre as coisas que a gente faz, é sobre o que a gente fala, o que a gente lê, especialmente o que a gente ouve, não é? Precisa tomar muito cuidado, porque essa vigilância é sobre o que nos cerca. E a gente vive um momento de dificuldade no planeta Terra, um momento onde muitas coisas que eram decididas de uma determinada forma estão se transformando. E toda transformação incomoda, né? Toda transformação é uma coisa que eu tenho um amigo que diz assim, eu vou chamar o pedreiro para reformar a minha casa. Eu vou reformar o banheiro, a cozinha, a entrada da área de serviço e todo o quintal. Quando o pedreiro quebrar a primeira parede, eu já não quero reformar mais nada. Eu quero que ele vá embora. A primeira coisa que eu quero é que ele pegue as coisas dele e suba da minha frente, porque reforma incomoda. Faz sujeira, faz barulho, tira as coisas do lugar. Alguém aqui gosta do pedreiro dentro de casa? Ninguém, né? Coitadinho dele. Ele começa a quebrar, a gente fica desesperado, aquela sujeira que ele faz. Ele quebra aqui, ele faz aquele barulho. Tem coisa mais do que uma reforma? E o nosso planeta passa por uma grande reforma. E o que a gente quer? Quer que pare, né? Quer que ela fique quietinha.
tempo da gente mudar muita coisa. Então, é tempo da gente fazer o quê? Contribuir para essa reforma. Que ela seja efetiva, que se transforme para o bem. Parece que está tudo errado, né? Os nossos olhos parece que está tudo errado. Mas sempre está tudo certo, porque não caiu uma folhinha de uma árvore sem que Deus permita. Então, a gente precisa trabalhar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza que Deus é nosso Pai. Então, a gente precisa trabalhar a nossa vigilância para a gente seguir por esse caminho, o caminho que nos dá a certeza de que, de uma maneira ou de outra, tudo caminha, né? Tudo segue. E como falou a Renatinha, né? A gente precisa se policiar, né? Aí eu queria que vocês me contassem o que vocês vão fazer para amanhã, né? Amanhã, que dia que é? Amanhã é quinta-feira, né? Acordar de manhã com esse dia novinho para se policiarem. Conta para mim, que eu falo demais. Olha, eu acho que eu vou continuar me policiando em relação a ter pensamentos bons. Porque já passei por muitas fases onde só vinham pensamentos ruins, né? Não em ser pessimista, mas estava mais para isso do que para outra coisa. E treinando, fazendo essa coisa do pensamento positivo, eu vejo que eu fico muito melhor. Então, isso é uma coisa que eu vou continuar vigiando em mim, né? E várias outras coisas, mas principalmente essa. O pensamento positivo atrai tudo que é bom, né? A gente emana, o universo devolve. Quem mais? Eu acho que o que a Ana Paula falou, também vou continuar fazendo, né? Então, de mudar os pensamentos, continuar, né, mudando os pensamentos, atraindo boas energias. Então, vale a pena continuar trabalhando sempre no nosso melhor. Nunca deixar a peteca cair. É uma plantinha, né? Que a gente tem que ir cuidando dela, né? Todo dia. Aguinha, quando ela pega um solzinho, mas não pode nem deixar no sol, nem pôr muita água. Cuidar dela com carinho. Uma Ceredinha linda, o que você vai fazer de bom amanhã? Conta para mim. Eu não sei, eu acho que o principal mesmo é controlar o pensamento e as vontades fora de propósito. E não desistir. Não desistir. Ter sempre ânimo para continuar. Certeza. A gente não pode esquecer que quem é que olha por nós, né? Quem é o nosso doce Rabi da Galileia, que veio aqui no planeta Terra para olhar por nós? Jesus. Se Jesus disse que nós somos luz, gente. A gente precisa contribuir com ele nesse momento de transição, trabalhando o nosso melhor, trabalhando os nossos pensamentos, trabalhando a nossa esperança, a nossa fé, para que a gente contribuir com o que a gente tem de melhor. Mesmo quando a gente fala assim, mas eu sou tão pequenininho, mas eu sou pequenininha, somando com todos nós somos pequenininhos, nós já somos uma luzinha bem fortinha. Contra as tantas luzinhas, olha só quanta luz que existe. Porque sozinhos nós somos pequenininhos, mas nós não estamos sós. Nós estamos juntos. Mais os nossos mentores, mais os nossos amigos espirituais que estão aqui nos amparando. Imaginem quantos nós somos. Nós somos muitos. Então, nunca podemos nos sentir pequenininhos. Nós somos imensos. Nós estamos amparados. Isso é uma coisa que está no nosso coração. A nossa lição fala da vigilância. Então, vamos cuidar, sim, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Vamos cuidar dos nossos passos, daquilo que a gente recebe do outro. Os outros nos falam, de sentimentos que às vezes as pessoas querem compartilhar conosco, que não são positivos, e pensar, peraí, esse sentimento não é meu. Pode ficar, se você está chateado, revoltado, magoado, tudo bem, eu vou vibrar por você, mas eu vou me dar o direito de me preservar, que é o que a gente precisa fazer nesse instante. A nossa lição fala muito sobre isso, que a gente precisa
tomar o cuidado de não plantar tão preciso, porque a gente está recebendo tanta coisa. A gente tem aonde buscar essa luz, através de tantos ensinamentos, através dos nossos encontros, através das nossas vibrações. Então, a gente não tem como se sentir só, porque a gente tem uns aos outros. Então, com esse sentimento, a gente vai vencer as dificuldades. E aquele que precisar, falar com a gente, né, Vi? A Vi, meninas, com a Valerinha, com o Sérgio, comigo, com todos nós, porque afinal de contas nós somos um grupo e estamos aqui para aprender e trabalhar juntos. E a minha última perguntinha que eu vou fazer para vocês, se Jesus estivesse aqui agora, ele está, né? E ele fizesse pergunta para nós, como grupo, o que vocês acham que ele diria, que a gente tinha que responder para ele? O que ele quer que a gente faça para concluir nesse momento de tanta dificuldade? Se ele perguntasse para nós, o que vocês podem fazer para ajudar, me ajudar a cuidar de tanta gente? O que a gente podia dizer para ele? Estamos respondendo. Procurar imitá-lo, seguir os exemplos dele. Sempre, né? O que mais? Já muda. Apareceu ela hoje, o marido? A caridade, né? O amor, a caridade. Continuar fazendo o que a gente faz, não é? Continuar fazendo o que a gente está fazendo. As vibrações, os encontros, não é? Agora que é toda hora. Eu acho que se a gente continuar, a gente já está ajudando bastante. Né? Amar como ele amou, né? Ela estava lá e o outro lá, a outra fazendo. Pensar no próximo, ser mais solidário, né? Aí ele falou que ele queria aprender a cavalgar. Aí disse, eu só sei lidar não sei lidar com certos bichos, tipo, ele é bicho, né? Aí ele falou assim... Eu acho que não é com isso. Ela desligou o microfone. Eu estava entendendo. Estou igual a velhinha da praia, não estou entendendo nada. Mas aí, com esse sentimento de profunda gratidão, né? A gente tem que lembrar sempre disso, que ele nos trouxe esses ensinamentos e que ele está junto conosco, porque essa foi a proposta do mestre. Então, vamos aproveitar, vamos levar os ensinamentos dele com a gente. Quando a gente se sentir, às vezes, mais fragilizado, vamos lembrar sempre do quê? Que Jesus nos disse que nós somos luz. Quantas pessoas ele socorreu? Quantas pessoas auxiliou? Né? Quantos e quantos ele, com todo o seu amor, levou nos seus braços? Então, nós estamos ali juntos, né? Junto com ele, podendo aprender a cada dia, vivenciando esses exemplos. E quando a gente não souber o que fazer, a gente pode serenar o nosso coração e procurar ouvir, né? Tem uma parábola, né, que é a lição do silêncio, não sei se vocês já conhecem. A lição do silêncio, vou contar rapidinho. Um fazendeiro perdeu o seu relógio, muito caro, no celeiro da fazenda, mas ele tinha um grande carinho por esse relógio. E ele procurou o relógio, procurou e não encontrou. Não tinha o que fizesse ele encontrar esse relógio. Aí ele fez assim, bom, já que eu não acho mesmo, eu vou deixar para... E o menininho falou assim para ele, eu posso tentar encontrar o seu relógio? E ele falou assim, mas eu não encontrei, você vai encontrar, menino, você é tão pequenino. Ele, deixa eu tentar, só um minutinho, posso tentar? Aí ele saiu para fora do celeiro, super chateado com a perda do seu relógio, e o menino ficou sozinho dentro do celeiro. Passou 2 minutos, o menino saiu com o relógio na mão. O fazendeiro o menino e falou assim para ele, como que você conseguiu achar esse relógio, menino? Como você fez isso? E o menininho com o relógio na mão, reluzente, respondeu assim, eu fiquei quietinho por uns minutos e escutei o tic-tac do relógio. Quando eu escutei o tic-tac, eu fui lá e peguei onde ele estava. Por quê? Ele estava onde estava o barulho. Aí o fazendeiro fez assim, mas eu não consegui encontrá-lo. Aí ele fez assim, porque o senhor não fez o silêncio para encontrar o barulho dele. Olha o seu relógio, não fique mais triste. Aí o fazendeiro ficou com o relógio na mão e o menininho foi embora.
por que eu estou comentando sobre essa história de hoje? Muitas vezes, para a gente conseguir se encontrar, a gente precisa só de um minutinho em silêncio. A gente precisa ficar um minutinho em paz, sem que ninguém nos diga nada, sem que ninguém nos traga uma receita mágica. A gente simplesmente pare e escute o coração de Jesus. Escute os recadinhos que ele nos manda, porque às vezes a gente se perde, a gente não escuta, porque é tanta gente falando, é tantas situações. Então, que a gente possa aproveitar essa lição, lembrando sempre que uns minutinhos de silêncio vai nos permitir ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz dele, a gente vai conseguir encontrar o melhor caminho. Esse caminho vai, sem dúvida, nos auxiliar a encontrar essa paz que às vezes a gente tem a sensação de perder, de não estar perto de nós. Então, vamos procurar fazer isso esses dias, vamos guardar essa nossa lição, quando a gente precisar encontrar o nosso relógio, que a gente use essa ferramenta, combinado? Bora lá. Combinado? Todo mundo aí? Todo mundo ouviu? Uhum. Bora lá, então. Nossa, todo mundo já chegou, né? Sim. Todo mundo já veio? Todo mundo bem? Tudo bem. Tudo bem. Bem, graças a Deus. Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Só agradecer. Eu que agradeço, meus amores. Obrigada. Então, nós vamos fazer as nossas vibrações. Tá todo mundo aqui? Tá faltando gente, não? Tá, quem não tiver, levanta a mão. Eu não tô vendo você mesmo que eu tô procurando. Ah, tá aqui, achei agora. É você mesmo que eu não estava encontrando. Bom, já que vocês não querem fazer nenhuma pergunta, nem nenhuma reclamação, agora nós vamos fazer nossas vibrações. E eu peço que todos fechem os seus olhos por um minutinho e sintam o abraço apertado do nosso anjo de guarda. Esse amigo que está conosco nessa nossa jornada, que esteve conosco nesse nosso encontro do dia de hoje, que nos permitiu pensarmos nas ferramentas que temos para olhar o nosso caminhar, as oportunidades que temos de, com muito cuidado, cuidar das nossas decisões, pensar com carinho nas grandes oportunidades que o nosso Pai nos permite. E com esse carinho e gratidão, nós buscamos no nosso coração os nossos melhores sentimentos. E vibramos por todas as moradas do nosso Pai. E nesse universo imenso pelo planeta Terra, o planeta azul. Vibramos por todos os países, com muito carinho por aqueles que enfrentam as guerras, a fome, a miséria, pedindo a Deus que envolva esses nossos irmãos em paz e muita luz. Vibramos para que a humanidade encontre o verdadeiro sentido da paz que Jesus nos ensinou. Vibramos com muito carinho pelo nosso Brasil, por esse país tão grande, pelos nossos governantes e pelo povo brasileiro, a nossa maior riqueza. Vibramos por todos os cantinhos dessa nação. Vibramos por todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, irmãos que buscam o tratamento e a cura de tantas doenças. Vibramos pelos professores, pelos profissionais que cuidam das pessoas necessitadas de tratamentos psicológicos. Vibramos pelos nossos irmãos que se encontram presos, sem a sua liberdade, em presídios. Vibramos pelos asilos, creches, orfanatos. Vibramos pelos irmãos que andam pelas ruas sem ter um lar para voltar, sem ter condições de cumprir os seus compromissos e ter uma vida digna. Vibramos por aqueles que perderam seus empregos ao longo dos últimos anos e que nesse momento enfrentam grandes dificuldades. Vibramos para que o nosso Brasil se fortaleça e possa cumprir com a sua verdadeira missão. Vibramos nesse momento com muito carinho por todos os nomes que colocamos no nosso grupo de intenções, pedindo a Jesus e toda a espiritualidade que abençoe a cada uma dessas pessoas com um carinho muito especial.
E podemos visualizar na porta de entrada da nossa casa o nosso Mestre Jesus, nesse momento, que nos estende as mãos. Jesus adentra o nosso lar, abraçado conosco, nos acariciando, e abraça com o mesmo carinho todos aqueles que conosco vivem, deixando na nossa casa a sua presença, o seu amor e a sua luz. E com o nosso sentimento de profunda gratidão, pedindo que Jesus leve a essa pessoa que passa pelo nosso pensamento nesse momento, vibrações de amor e de luz, vibrando por nós, tão pequeninos que ainda somos, necessitados da misericórdia divina, nós encerramos nosso encontro deste dia, com o nosso coração repleto de gratidão pelo amparo que recebemos, pela luz do Evangelho e do amor de Jesus, e pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada a todos, com muito carinho, por terem estado conosco essa noite. Um beijão. Beijo grande. Boa noite. Tchau, gente. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bom descanso. Até amanhã. Tchau. Até amanhã.